Fala galera, boa noite aí, bom dia aí. Vamos estar aqui falando com o Gabrielzinho. Eu só mando aqui o convite para ele. Foi a conexão, Tereza. Pô, sabe que aqui é complicado. Tem dias que tá bom, tem dias que tá ruim. Hoje foi um dia ruim. Gabrielzinho tá na área já. Dali, Oi, Hugão. ele aí. E aí, E aí, Hugão, Gabrielzinho? beleza? Tudo bom, meu irmão? Tranquilo? Tudo bem, e você? Tudo na paz. Graças a Deus. Isso aí. Pô, tu falou que ia chegar atrasado, aí eu que me atrasei. Fala Na aí. verdade, eu me atrasei, porque a conexão aqui que deu problema aqui. Tem horas que ela pega rapidinho, tem horas que, cara, dá um problema danado. Ô, Mas tá cheguei de na boa. hora certa, foi o... Tu não pagou a internet, né? Aí dá nisso, pô. Pô, eu tô pagando ainda uma taxa a mais pra poder fazer live. Caraca! Aí sim. E aí, meu irmão? Como é que tá essa força aí em Fortaleza? Pô, aqui tá bom e tá ruim, né? É... Pra mim tá bom porque eu tô fazendo a reabilitação, né, do joelho. Tô treinando, consigo treinar num grupo privado, né? Convido 2 ou 3 amigos que eu tenho certeza que estão isolados, né? E, claro, em questão do meu treino, vou me dar um treino bom, de qualidade, sem fazer loucura, porque eu tô voltando a treinar agora, né? Fazem 3 semanas já que eu tô que eu voltei a treinar. Então, para mim tá sendo bom esse tempo, né? De descanso pro corpo. Tô tratando a lesão que eu tinha no joelho. Também eu tinha meu quadril tinha uma lesão também, devido ao joelho, né? Meio que puxou o outro lado, compensou. Então, eu tô aproveitando para, como tá tudo parado, para poder tratar as lesões e voltar mais forte, né? Voltar 100% finalmente. Fez quase 1 ano e meio que eu estava competindo com lesão, é muito ruim, não consegue chegar a 100%. As lesões atrapalhavam tanto na questão de treinamento, né? Rendimento nos treinos quanto em competição. Então, não tinha como chegar a 100%. E mas aqui, infelizmente, o número de casos, né, de pessoas infectadas com o vírus é gigantesco. Se eu não me engano, é o segundo maior do Brasil, é aqui em Fortaleza, e depois Caramba, Recife. Gabriel. Então, a contaminação aqui está muito, muito alta, mas tem alguns bairros que a contaminação é mais concentrada, né? E os bairros ficam bem distantes da onde eu moro aqui em Fortaleza, que eu moro quase no centro e, tipo, 40, 50 minutos de distância do centro. Então, o pico da doença está localizado mais em alguns bairros, na verdade. Eu acho que aqui por perto teve em torno de 20 casos no total. Acredito que todo mundo tenha se curado, graças a Deus. E tô tomando os devidos cuidados, né? Dificilmente no supermercado, só indo quando necessário. E saindo de casa só para treinar mesmo, poder fazer o treino, né? Terminar a fisioterapia, que estou na fase final de fortalecimento. Acredito que mais 3 ou 4 semanas eu termino a fase de fortalecimento e estou liberado para fazer tudo, né? E mal posso esperar para poder voltar a viajar. Dizem que eu acredito que não está tendo voo ainda, né, do Brasil para Europa, não está tendo voo Brasil-Estados Unidos, quer dizer, pelo menos aqui de O Brasil Fortaleza, né? tá parado aí. Então, espero que a gente possa continuar, né, a viajar, não só para lazer, mas também para competições, a trabalho, né? Porque a vida tem que continuar, né? Tem que voltar a trabalhar. Pois é, Gabrielzinho, vamos começar aí esse papo aí. Você contar um Vamos pouco nessa. mais da sua vida aí, da sua trajetória aí pra gente, pra galera aí que tá Show. chegando. Mandar uns abraços aqui para o Arthur que tá aí, que eu vi, o Renato Cardoso entrou. Tem uma galera de Ouça. peso aí, Forte abraço, beleza? galera. Vamos chegando, a Tereza tá aí, ó, também. Quem quiser ir pro Beleza. Balaton, só entrar em contato com a Tereza. Ela é É isso aí. a organizadora do Balaton Balaton. 6 de agosto a 10. Pretendo estar lá, se os voos forem abertos, né? Se liberarem para voar, eu pretendo estar no Balaton esse ano de novo. Gabrielzinho, fala aí pra gente aí como foi. Conta um pouco aí a tua biografia pra gente, pô. Como foi que tu começou o jiu-jitsu, quem te levou. Faz um resumo aí pra gente.
Tá. Eu comecei a treinar aqui em Fortaleza, né? No projeto social chamado Jiu-Jitsu em Boa Companhia, no ano de 2009. Comecei a treinar sem intenção nenhuma de ser um atleta profissional, apenas porque gostava de esporte, né? Eu sempre gostei de me exercitar, pratiquei futsal, né? Que é um esporte bem popular aqui no Brasil. É, pratiquei atletismo, pratiquei capoeira antes do jiu-jitsu mesmo. Acredito que eu cheguei a treinar quase 9 meses de capoeira antes do jiu-jitsu, mas infelizmente eu não conseguia consolidar os horários, né? Pelo fato de ser o mesmo horário, então eu tive que optar por um dos dois esportes. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu também comecei a treinar judô, mas fiquei focado 100% no jiu-jitsu. E aos poucos eu fui tomando mais gosto, né, pelo jiu-jitsu. Comecei a competir, eu acho que com um mês de treino. Foi a minha primeira competição aqui num dos campeonatos grandes do Sazinho, né, que era na Faculdade Católica, né, no Marista. Campeonato onde você já ganhou várias Já vezes, né, fui muito lá. moto, dinheiro, a galera vinha de Recife, levava tudo. E desde então eu nunca parei de competir, né? Acho que desde faixa branca, o primeiro mês, eu sempre estava competindo com frequência, né? Pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, por mês, a cada 1 ou 2 meses eu estava sempre competindo. É, peguei a faixa azul com 16 anos, né? E foi daí que eu acredito que eu Mas tu começou com comecei, quantos anos? comecei a treinar com 13 anos. 13 anos? Isso. E depois de 3 anos, Alguma, né, que foi, Tereza? o Vi- Continue, Gabriel, continue. aí aí comecei, né, peguei a faixa azul e lutei meu primeiro brasileiro, né, em São Paulo. Ali foi que eu tive um start maior, tipo, uma vontade maior de me dedicar ao esporte. Mas eu venho de uma família pobre, né? Minha família nunca teve condições de me bancar no esporte. É, eu sempre vivi basicamente de ajudas, né, das pessoas da academia, fazia muita rifa para viajar. E quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, foi que eu comecei a realmente as pessoas acreditarem mais, entendeu? A chegar Qual mais. foi a fase Foi na que faixa tu, azul. na Foi na faixa faixa azul, azul. eu Isso, viajar com para os Estados 18 Unidos? anos. Foi a primeira vez, isso. Primeira viagem Pro internacional. Mundial ou Pan-Americano? Foi pro Mundial. Aí Mundial. eu perdi a final para um dos Mendes, foi apagado lá, mas faz Teu parte. primeiro Mundial que tu conseguiu e tu já foi finalista. Fui, exato. Fui Pô, que bom. vice-campeão. Massa. E daí então foi que eu comecei a me dedicar 100% no esporte, né, no jiu-jitsu. Tinha acabado de terminar o, o ensino médio, né? E eu terminei o ensino médio no escola profissionalizante, né? Então, os últimos 3 anos do colégio, eu entrava no colégio às 7 da manhã, saía às 5 da tarde, e foi um período para mim bem puxado, porque eu não conseguia fazer mais de um treino por dia. E teve uma época desses 3 anos que eu treinava ou de manhã ou de noite. Ou, desculpa, ou jiu-jitsu ou preparação física, né? Que eu tava Foi. tendo muita lesão, tava precisando de preparação física, então eu adicionei 2 vezes na semana. E foi uma época bem puxada para mim, mas graças a Deus passei dessa época, né? Consegui passar, terminar os estudos, né? Que minha mãe sempre prezou. Pedi para sair da escola várias vezes, mas eu nunca deixava. Mas terminei a escola e depois da faixa azul, né? Já tinha ido dos Estados Unidos a primeira vez. Aí peguei a faixa roxa. Foi quando eu voltei nos Estados Unidos para lutar o PAN. E ganhei o Pan-Americano, na faixa roxa. Eu acho que eu tinha 2 meses de faixa roxa e ganhei o Pan-Americano. Quando eu voltei pro Brasil, eu ainda tava naquela, tipo, depender muito das pessoas, né? Tipo, depender da ajuda da galera, da E doação. o custo para viajar para os Estados Unidos é alto, né, cara? É altíssimo, exato. E Passagem, sempre tá inscrição, lugar para ficar, alimentação alimentação. real. Se bem que o dólar na época não era tão caro, né? Acredito que era R$ 3. É caro, mas não tão quanto está hoje, né? Como tá hoje isso. Então, era muita correria, né? E eu tava decidido. Eu tinha uma coisa na mente que, se eu mudasse para os Estados Unidos, eu acreditava que ia ficar mais fácil de competir os Open da IBJJF, pelo fato de ser mais barato no meu ponto de vista. Mas eu me enganei um pouco. Por quê? É barato você viajar. Você pegar uma passagem de $100, né, antecipado. Aí, só que não vem só a passagem, né? Tem a inscrição no campeonato, que é mais $120. Depois vem o hotel, que é mais $80.
depois e alimentação, mais 50, 100. Então, tu botar tudo no caderno, fica muito caro também de viajar nos Estados Unidos. Vai Então, US$ 1.000 fácil, né? US$ 1.000 fácil, 2 campeonatos, US$ 1.000, acabou. Então, quando eu mudei para os Estados Unidos, que foi na faixa roxa, né? Eu acho que foi 3 dias antes de viajar, eu falei com o Zé. Falei, Zé, eu quero ir embora do Brasil, quero passar uma época nos Estados Unidos, né? Uma temporada, quero passar de 3 a 6 meses, né? Que é o tempo que eles liberam por causa do nosso visto de turista. E quero só viver outras experiências. Quero aprender o inglês, quero aprender a dar aula, quero conhecer outra cultura, quero aprender um pouco mais, né? Sair da minha zona de conforto. E aí Zé mandou eu entrar em contato com o Lukesh, né? Que é meu professor e que me deu a faixa preta. E O o Lucas Lukesh Rocha, né? aceitou. Quem Isso. não conhece aí é o Lucas Rocha, É o Lucas Rocha, exato, sobrinho do Zé Radiola. mega E, campeão aí. e Lucas me abraçou desde o começo, né? Ele deixou. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu morava na academia, para quem não sabe. Eu morei na academia os primeiros 6 meses. Para mim foi um pouco difícil, só em questão de dieta, porque eu sempre fiz muita dieta, né? Por lutar na categoria pluma, galo, eu sempre tinha uma alimentação muito regrada. E quando eu morava na academia, eu não tinha como manter essa alimentação, pelo fato de não ter um Só fogão para tinha tu lá na cozinhar. academia do Lucas, lá, morando. Na época era só eu, exato. E quando aí eu cheguei lá, eu acho que quem passou 1 ou 2 meses morando na academia também foi o Christoph, ex-aluno de Max, né? Húngaros lá. Ele chegou a morar na academia comigo também, mas eu fui a pessoa que passou mais tempo. E quando o Sem Noção chegou nos Estados Unidos foi quando a gente pegou uma casa e morava todo mundo junto, né? Os professores da Zerritin Califórnia, que era eu, Sem Noção, e o húngaro, né? Que saiu, nós todos morávamos junto, né? E voltando, eu decidi ir para os Estados Unidos tipo 2 ou 3 dias antes de embarcar. Falei, Zé, quero ir embora e tal. Ele falou, beleza, fala com o Lucas. Eu falei com o Lucas, acertamos tudo, né? Show. Aí eu tinha um patrocínio na época, se eu não me engano, ele me pagava US$ 200 por mês. Foi o que realmente me ajudou muito, tipo, no primeiro ou segundo mês, né? Não tinha tanto custo de vida, era mais alimentação, eu comia na academia, né? Então eu conseguia realmente Quer economizar, né? economizar o dinheiro. Eu acho que eu tinha levado US$ 200, mais US$ 200 que ele me deu por mês, já tinha US$ 400 no primeiro mês. E depois eu comecei a dar coaching na academia, né? Comecei a aprender inglês, o mais básico, né? Parou, começa de novo, troca de parceiro. Então eu comecei a dar o coaching, que é ajudar o professor Lucas Rocha a dar aula, né? Eu era como se fosse um instrutor da academia. Isso. E aí foi quando eu comecei a ser pago, né? Para poder dar aula, né? Ajudar na aula, um valor que me ajudava bastante, até eu conseguia pagar minhas inscrições, eu já conseguia me alimentar melhor e as coisas foram melhorando, né? Faixa roxa, aprendi a falar inglês, não fluente, mas o inglês estava bem melhor de quando eu cheguei nos Estados Unidos, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos eu não falava nada, 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 nada. E foi aprendendo ao passar do tempo, né? No dia a dia, estudava muito, né? Eu sempre gosto de estudar muito, na verdade, ler livro, assistir seriado no Netflix. Também eu morava na academia e, querendo ou não, eu tinha um convívio muito grande com os alunos, né? Todo mundo que chegava na academia eu tinha que falar, eu tinha que perguntar. Então, isso me Ajuda, né? forçou. Facilita pro cara aprender, né? Não? Exatamente, facilitou muito aprender, entendeu? E daí eu peguei a faixa marrom. Na verdade, nesse meio termo de faixa roxa, eu tive que voltar para o Brasil, né? Que foi quando minha mãe faleceu. Então foi uma época bem ruim assim para mim, porque eu voltei para o Brasil, fiquei 2 meses no Brasil meio ocioso, né? Tava desnorteado da vida, o que é que eu realmente queria da vida e cheio de incertezas ainda, né? Porque não tinha visto de atleta, não tinha nenhum contrato com a academia, então não tinha certeza nenhuma. E daí um dia, conversando com o Lucas, ele me ligou e tinha me falado que os alunos da academia tinham pagado a minha passagem para me voltar para os Estados Unidos. Pô, aí tu Aí, voltou e aí os isso, caras quiseram que tu voltasse de novo pra morar lá. exatamente. Pô, que E massa. eu acho que eu tinha passado 2 ou 3 meses nos Estados Unidos e a gente já tinha criado um vínculo muito grande. Tanto eu e o professor Lucas Rocha, quanto eu e os alunos. A gente já tinha um vínculo. Parecia que desde o começo, eu já treinava com eles, já dava aula para eles.
E a galera da academia sempre me abraçou muito como uma família, né? Pelo fato de saber que eu não tenho nenhum familiar de sangue lá, eles sempre me chamavam pra jantar na casa deles, pra, sei lá, pra ir pescar, pra andar de barco, fazer alguma coisa, sempre eles estavam me chamando, né? Isso criou um vínculo bem forte entre nós. Daí peguei a minha faixa preta do professor Lucas Rocha, logo depois do Mundial, que Mundial de 2018, isso. Fiz 2 anos de faixa preta na semana passada e ao longo desse tempo, né, conquistei vários títulos, consegui ganhar todos os títulos da federação, né, da IBJJF nas faixas coloridas. Já ganhei o Mundial Profissional na faixa preta, graças a Deus. Meu primeiro campeonato mundial profissional eu ganhei. E ganhei também o ranking, né, da Federação dos Emirados Árabes. Atualmente não dou mais aula na academia na Califórnia. Atualmente estou focando 100% na questão de ser atleta, né? Antes eu estava focado. Na verdade, foi mais a necessidade que me fez ter que dar aula, entendeu? Eu acho que foi um estágio na vida que eu Conseguia passei. conciliar as aulas com os treinos e as Conseguia, competições? conseguia. Eu sempre fui muito inteligente em questão de bolar o meu treino, entendeu? Seja lá começar o treino já cansado, fazendo vários, seja lá o que for, tipo, antes do treino sempre fazia uma preparação física, corria, já chegava para treinar com os alunos que não eram atletas, mas tinha aluno muito duro, que me davam um treino, né? Então, eu conseguia conciliar, né? E também as aulas que eu dava sempre eram as infantis. Então, eu não treinava nas aulas infantis, que ficava mais fácil, né? E parei de dar aula nos Estados Unidos, né, na Califórnia, acredito que em dezembro do ano passado, logo depois do Mundial no Guia, eu vim embora para o Brasil, porque eu tô focado 100%, né, na minha carreira de atleta agora, tava precisando passar por uma cirurgia que eu sabia que ia ser, tava programada para ser já em abril, ia ser depois do World Pro, mas como não aconteceu o World Pro, acredito que foi 2 semanas antes até, então é basicamente isso. Hoje Hoje tô aqui em tu Fortaleza. tá no Brasil, mas o foco é se manter treinando e se dedicar mais às competições, não é isso? Exatamente, o foco maior é esse. O foco maior para esse ano é voltar a uma forma física, né? Que eu estava tendo uma questão de treino, competições, né? Ritmo. E eu quero muito lutar o World Pro, que eu acredito que ainda falta 5 meses. Está programado para ser em novembro, né? Não tem data Isso, ainda fixa por isso. conta do vírus, mas eu acredito muito que o campeonato vai sim ocorrer no mês de novembro e espero estar preparado para ganhar de novo no 62. Show de bola, Gabrielzinho. Ano passado tu foi campeão do ranking, não é isso? Exatamente. Esse ano tu tá, até onde parou, tu tá liderando o ranking, né? Exatamente. Então tu dedica aí, né? Se Deus quiser, um bicampeonato aí, né? Graças a Deus. Se Deus quiser, vai vir de novo. Boa, meu irmão. Boa, isso aí, cara. Porra, Gabrielzinho, que história irada, assim, tua história. Valeu, mano. Mas fala pra gente aí, assim, tipo, eu te via lutar, né? Quando eu ia pro Ceará, eu te vi lutar Aham. de faixa amarela, meu irmão. E tu já de faixa amarela, eu já te vi lutar e eu olhava E tu já, assim. E a gente já comentava assim, tipo, a gente quando via os moleques lutando, os crianças, adolescentes assim, eu gostava sempre de ver, até porque eu levava também meus alunos para os campeonatos, entendeu? Aham, E sim, aí sim. eu via você, caramba, velho, eu fiz, porra, eu, né, não te conhecia ainda, né? Você fala, pô, aquele japonesinho ali é sinistro, que japonesinho duro danado. E, pô, tu já detonava, desde faixa amarela tu já detonava, cara. Tinha um lance Valeu, não. do ranking meia guarda lá, né, a gente sempre Ixi, acompanhava, assim, tu sempre tava lá no ranking com na tudo. briga. Caramba, esse moleque é O ranking duro. me, o ranking me agora foi a preparação pro ranking da Federação dos Árabes. É, Da UAE, pô. Eu já vim preparado já pra correr. fala aí pra gente aí qual foi o teu título mais importante, assim, o título que tu mais achou que, pô, te deu uma sensação diferente aí. Vitão aqui comentou que ganhou 10 ranks. Queria mandar um abraço aí pro Vitão. Ontem lutou, fez um show aí no Third Coast Grappling. Monstro aí do Ceará também. Sempre vem me Ah, acompanhando, eu né? vi lá, ele acho que fez a final Felipe com o Enzo de Felipe. Caruaru. É, Exato. pô, parabéns Vitão aí, é do mandar um Ceará também. parabéns aí pro Vitão.
Um abraço, irmão. Parabéns aí. É... Esqueci, foi tua pergunta. Ó. Teu principal título, que é o título mais importante que Pronto. você tem na tua carreira. Então, o meu principal título na faixa preta, com certeza é o World Pro, né? Por questão de tamanho, né, do título e pela expressão do título, acredito que tenha sido o World Pro. Mas um campeonato que me marcou bastante foi o Grand Slam de Londres. Por quê? Foi um campeonato que aconteceu, foi o primeiro campeonato que eu ganhei depois que eu lesionei o joelho. Quando eu machuquei o joelho foi em novembro de 2018, foi no Grand Slam do Rio, na final. Tomei uma botinha, acidentalmente tive uma lesão, né? Tive estiramento do ligamento, que chegou a cortar uma parte do menisco, enfim. Foi uma época que eu fiquei muito mal comigo mesmo, porque eu tinha focado tudo que eu tinha no ranking da federação. Todo o dinheiro que eu tinha guardado, não tava lutando tanto a IBJJF porque não que eu tava dando preferência a UAE, mas como eu tava chegando na faixa, eu não tava tão acostumado com chave de pé, tava tomando muita chave de pé, tava estalando o joelho, chegava a inchar muito o joelho e eu não conseguia lutar os principais eventos da confederação, né? Então me atrapalhou bastante e eu tava focado em ganhar esse ranking. Então, quando eu machuquei, a primeira coisa que eu vi na cabeça foi: eu perdi tudo. Tudo que eu investi, todas as horas de trabalho, todo o dinheiro que eu tinha guardado. Não que dinheiro seja uma coisa que tenha tanto significado para mim, mas era a única, tipo, o único dinheiro que eu tinha guardado para poder fazer alguma outra coisa, sei lá, passar um tempo só treinando, que seja, ajudar minha família, alguma coisa assim do tipo. Uhum. Eu investi no ranking e tinha acabado de. Na minha cabeça, eu pensei que eu tinha estourado todos os ligamentos, nem conseguia andar direito. Querendo ou não, tu fica com medo até saber o diagnóstico da lesão. Então, foi bem delicado, né? Até passar a primeira semana, que quando eu cheguei em Fortaleza, já fui no ortopedista, já fiz a ressonância e soube que não era nada grave, entendeu? Não ia precisar nem passar por cirurgia, mas como eu estava correndo o ranking, eu não pude parar para tratar 100%. Então eu estava tratando e estava treinando forte, estava tratando e estava competindo. Então foi um ano e meio que empurrando com a barriga. Eu estava fazendo tudo que estava ao meu alcance. Fazia fisioterapia 2, 3 vezes por semana nos Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo que eu tivesse. Mas Fazia te bastante. atrapalhava? Te atrapalhava a lesão? Atrapalha, né? Lesão é. Atrapalha bastante, eu ficava muito limitado. Eu não conseguia jogar guarda para os dois lados. Tinha muita posição que eu não conseguia entrar, justamente com medo e receio de machucar o joelho. O joelho travava, então numa competição, se o joelho travasse, eu imaginava só o que ia acontecer com o meu psicológico, entendeu? Querendo ou não, eu ia estar um passo atrás dos outros, né? Uhum. Então, voltando para a questão do Grand Slam, e o Grand Slam foi em março, essa lesão foi em novembro, né, no final do ano, passei dezembro praticamente sem treinar, e voltei a treinar no final de janeiro, foi quando eu cheguei de Abu Dhabi. Eu lutei o Grand Slam de Abu Dhabi, que eu empatei com o Thiago Bravo e deram para ele, ou ele me ganhou por uma vantagem, não lembro bem. Eu perdi, lutei sem treinar, eu acredito que eu só treinei na jiu-jitsu de verdade na semana do campeonato, porque o joelho estava com inflamação muito grande, eu não tava conseguindo baixar a inflamação, tomava anti-inflamatório, botava gelo, mas não estava dando jeito, né? Eu estava tentando fazer drill, posição, mas não estava adiantando muito, né? E voltei a treinar no final de janeiro, passei o mês de fevereiro treinando e me deu uma aliviada, assim, de saber que eu tava voltando a treinar bem, entendeu? Eu tava realmente pegando o ritmo de treino de novo, eu tava realmente encaixando o meu jogo, eu tava ficando bem fisicamente, então isso tudo tava fortalecendo a minha mente, querendo ou não, entendeu? E quando eu cheguei no Grand Slam de Londres, a minha maior dificuldade foi o peso, querendo ou não. Tipo, bateu o 62 depois de tanto tempo sem bater o peso, né? Foi um pouco complicado e também eu não podia correr. Uma das coisas que eu mais gosto para baixar peso é correr. Na verdade, eu faço só tiro na esteira. 1 minuto, tiro, Atrapalhava 40 mais, segundos. o cara tem que perder peso, ainda tem que poupar o Isso. joelho. Então eu não corria. Eu acho que eu voltei a correr depois de 1 ano e 2 meses. 1 mês depois da cirurgia eu já tô correndo. Então isso para Cortava mim o peso como? Na boca mesmo, na dieta? é na dieta, Já 100% que não podia. dieta.
não podia correr, fazia bicicleta, mas é bem diferente, né, de correr na esteira, e sempre deixava 1 ou 2 quilos para tirar na sauna, que eu tentava chegar no peso, mas por ser um peso que é baixo, querendo ou não, eu não conseguia chegar no 62 sem ir na sauna. Sempre tinha que fazer uma visita assim na sauna. Às vezes sofrida, às vezes bem fácil, mas sempre fazia nessa visita. E quando eu cheguei no Grand Slam, eu cheguei bem, tirei o peso bem, eu acho que eu fiz banheira em Londres, com sem noção que tava muito frio em Londres, meu Deus do céu. E quando eu cheguei pesando, quando eu bati o peso, eu tava com a sensação muito boa. Tava com um pressentimento muito bom. Tava tudo alinhado, né? Minha cabeça tava tudo bem, meu corpo tava tudo bem, eu não tava com inflamação no joelho, eu não tava cansado, porque às vezes você treina tanto que treina errado e chega na competição cansado, não se alimenta bem, chega na competição cansado. Então eu tava bem, eu tava 100% e tinha acabado de sair da sauna e não tinha feito tanta sauna, claro, mas tinha feito o necessário. E querendo ou não, quando você vai passando, você se desgasta. Passando 1 horinha, 40 minutinhos ali sem beber água, isso mexe um pouco com o teu corpo, né? E comigo não, eu tava bem, eu tava 100%. Parecia que eu tinha acabado de acordar para ir pra pesagem, tinha pesado, depois que me alimentei, eu tava 100% para ganhar a competição. E lutei lá o Grand Slam. E durante a competição também teve uns momentos bem marcantes, assim. Eu tava lutando a primeira vez, né, com o João Mial, né, para quem não sabe. Minha primeira luta foi com ele em Londres, a segunda foi em Abu Dhabi. E teve um Mas aí momento com da ele luta. era o quê? A final ou foi Não, era semifinal com o João. final? Semifinal. Isso. E eu tinha acabado de lutar com um clandestino, que é faixa preta da Almeida, campeão pan-americano, campeão mundial nas faixas coloridas, tipo, moleque sinistro. Foi uma das piores chaves que eu já lutei na vida, na faixa preta. E caiu minha chave assim, eu tava tranquilo. Eu não ficava nervoso, eu falava, caralho, a chave tá legal, do jeito que eu gosto de lutar. E a primeira luta já foi muito dura com o clandestino. Eu acho que eu peguei as costas dele, saí no braço e finalizei. E a segunda luta com o Miau, eu chamei ele primeiro, não lembro, não sei se ele subiu quando a gente chamou junto, ele subiu, né? E ganhou uma vantagem, ficou na frente, alguma coisa assim do tipo. E quando eu tava por baixo, eu tava meio de single X, com a lapela envolvida na minha perna e com o pé no ombro do João. Só que, se você assistir a luta, você vai ver. Ele tava cruzando minha perna e segurando na minha gola, para poder encurtar a distância entre eu e ele. E eu não conseguia voltar a perna. Só que eu não demonstrava não conseguir voltar a perna. Eu tentei, não saiu. Eu falei, tá de boa. O árbitro tá vendo que é ele que não tá deixando eu voltar a perna. Aí o árbitro falou, parou. Quando ele falou, parou, aí eu falei, não acredito não. Um dos dois vai ser desclassificado, né? Vamos ver quem vai ser. Aí ele falou, pô, vou ter que desclassificar. Aí eu fiquei desesperado, né? Porque eu tinha perdido o Grand Slam no Rio, não tinha feito ponto. Na verdade, tinha feito ponto sim, mas tinha perdido a final. E cada 20, 30, 40 pontos no ranking conta muito. E quando eu ia ser desclassificado na semifinal, eu poderia nem ter a chance de voltar para a repescagem, na qual eles iam praticamente me tirar um dos 7 títulos do ranking. Eu ia ficar sem, com um a menos, né? Então eu fiquei desesperado assim, o caraca, professor, não pode, você tem que ver isso aí e tal. E o professor meio que. Eu não sei o que era que estava acontecendo na cabeça dele, ele estava meio que caraca, eu vou ter que desclassificar. E parou, aí botou os dois de pé, aí começou a falar comigo. Eu falei, não, foi ele que induziu e tal. Aí ele, não, voltei à posição. Aí voltou à posição, ele, eu acho que eu vou ter que desclassificar. Aí eu fiquei tipo, não pode, não pode, não pode, eu tô correndo o ranking e tal. Aí da fé, quem veio correndo foi o diretor de arbitragem, né? Foi o que me salvou assim, foi o diretor de arbitragem. Falou, o que é que tá acontecendo? Aí sentou os dois atletas, né, no meio, eu e o João. Aí ele começou a explicar, né? Não, é porque caiu nessa posição aqui cruzada e tal, e vi que não tirou a perna e eu vou desclassificar ele e tal. Aí, só que não tem aquele olhos de falcão, né? Falcon Eye, que normalmente tem, né? É, Que no meu ponto de vista deveria ter em todas lutas de faixa preta, principalmente faixa preta que é quase certeza ser uma luta bem disputada. Entendeu? Seja lá uma quarta de final, semifinal ou final. sempre é bom ter, né? Botar também ali os 3 aptos. Pô, Com quanto certeza, é um recurso maior, né? mais melhor, né? Não?
É. E aí o árbitro me deu uma punição e deixou continuar a luta. Que eu acho que, no meu ponto de vista, se ele tivesse olhado no olho de Falcão, né? Eles teriam visto que ele induz, eu já vi várias vezes ele fazer isso na luta, ele induz o cara a cruzar a perna e meio que baixa o ombro pro cara não voltar. Entendeu? E isso me deixou bem chateado na luta, eu até chegar a meio que discutir com ele assim, eu, caraca, velho, tu tá errado, tu tá vendo que tá errado e tá querendo ganhar no grito e tal. Mas, enfim, ganhei dele, né? E na final foi com o Iago, que foi justamente com o Iago que eu machuquei o joelho, né? Lá Tomei uma botinha da 50 e machuquei o joelho. E ganhei do Iago, acredito, por uma vantagem. Só que foi uma luta de 6 minutos, parecia. Nossa, parecia briga de gato e cachorro, porrada mesmo, assim, 6 minutos de luta sem parar. E foi um campeonato bem difícil e bem marcante pelo fato de antes do campeonato, né? Desde a preparação física e mental até a primeira, segunda e terceira luta serem com atletas duríssimos e por ter tido essa preocupação, né, durante a semifinal com o João também foi mexeu um pouco da minha cabeça ali na hora, eu fiquei bem nervoso, mas consegui me acalmar e ganhar a luta, né? Então esse campeonato foi bem expressivo para mim. E muitas pessoas não dão, acredito que o devido valor a um grande slam, né, da Federação dos Emirados Árabes, mas para quem compete na federação sabe que é um campeonato que não é fácil de se ganhar, desde os 5,6 até o acima dos 99 quilos, até 120, se eu não me engano. É um campeonato muito difícil, é uma regra diferente. A gente está acostumado a treinar na regra da IBJJF, então constantemente uma das duas federações estão mudando as regras, né? Estão atualizando alguma coisa para as lutas ficarem mais emocionantes, né? Para as lutas não amarrarem tanto. Então você tem que se adaptar ao tempo de luta, você tem que se adaptar a novas regras da federação. Você é tanta coisa que, querendo ou não, você tem que estar sempre atento em tudo. tem que ficar Às ligado. vezes, uma pegada errada pode estar ali na última punição. Fez a pegada errada, perdeu a luta toda, perdeu o campeonato, tá fora, não tem muito mais o que fazer, não tem mais o que discutir. Então, é ruim, né? Principalmente a gente que é atleta, a gente tem que estar estudando o tempo todo, né? As regras das duas federações, as diferenças, o tempo de luta, e é isso. Boa, Gabrielzinho. Deixa eu só mandar um abraço aqui para uma galera que chegou aí, tipo o Ricardo Carvalho, a Elia Alves, o Nossa, Paulino, o meu lá de Recife. Se você vê algum amigo seu aí, Gabrielzinho, manda um alô também. Eu vi que alguém, acho que deve ser algum aluno dos Estados Unidos, mandou um hello para tu logo no início. Mandar um abraço aqui pro Léo Micossi, Antônio Arruda, lá de Recife, ó. Sabe quem é? sei Fera sim, brava. brabo, João Paulo caraca. aí. Pô, galera, vai entrando aí. Quem quiser fazer uma pergunta pro Gabrielzinho, só ir lá na interrogação lá e mandar, galera. Eu já tô com as perguntas aqui pra tu. Uma galera aí pra Zé. Cuidado com essas perguntas, viu, pessoal? Deixa eu mandar aqui pra tu, Gabrielzinho. Queria mandar um abraço aí. Olha aí, ó. Como foi sair de Fortaleza para ir morar no ZEUA, nos Estados Unidos? Então, eu cheguei a comentar um pouco, né? Para Comentou, mim foi bem fácil, porque eu sempre fui muito. Eu sou muito de o que eu quero, né? Não é. Eu acredito que se eu estivesse na Tailândia e tivesse treino, eu ia chegar onde eu quisesse, entendeu? Porque para mim, as pessoas às vezes botam muito empecilho. Ah, eu não treino no time de competição. Ah, meu professor não faz isso por mim. Ah, não sei o que, não. Aonde eu tivesse, eu ia fazer acontecer. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, o mais difícil para mim foi o idioma, porque, querendo ou não, tu quer fazer uma troca de conhecimento com um aluno, com um professor, que às vezes é um faixa preta que não é o professor Lucas Rocha, né, que era meu professor quando eu cheguei lá. Querendo ou não, quando tu quer fazer uma troca de informação, fica difícil você não falar a língua, às vezes não tem quem fale inglês e português por perto, então você fica com uma dúvida, você fica com incógnita, né, na cabeça. Então, com certeza, o inglês para mim foi bem difícil. E a questão. Não, a questão financeira, querendo ou não, foi um pouco difícil também. Por não ter tanta mordomia, eu acredito. Que não, e eu não culpo, né? Eu acredito que isso foi uma coisa
bem legal na minha trajetória, no meu ponto de vista. Porque desde quando eu cheguei lá, sempre estava me movimentando. Estava trabalhando de arte, estava montando tatame, estava trabalhando de mesário, vinha para o Brasil, trazia kimono. Então, eu sempre fazia acontecer com que eu tivesse perto, entendeu? Então, basicamente isso. Também a alimentação lá. Se você quiser comer bem, muito caro, na verdade, não é um pouco não, é caro pra caramba. E dificulta um pouco também, mas a gente dá um jeito, né? E também lá tem muita coisa muito boa em questão de chocolate, doce, para quem não E sabe. Eu sou chocolatra, como muito chocolate, para quem não sabe. Então, querendo ou não, por ser muito barato, fica muito fácil em consumir esses produtos, no qual dificultava o meu foco na questão da alimentação. Mas eu sempre fui muito focado em relação de treinar. Eu sempre treinava no Brasil, nos Estados Unidos, aonde eu for, sempre treino 2, 3 vezes por dia e faço acontecer. A verdade é essa, eu faço acontecer aonde eu tô, né? Com que eu tô. Se eu só tenho 3 pessoas que dá para treinar, eu treino com essas 3 pessoas, não treina com tenho o que tem, né? problema. Tem que treinar Treino com o que das armas tem. que tem, né? Exatamente. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não tinha treino de competição. As pessoas que competiam era eu, o professor Lucas Rocha, né, que é o sobrinho do Zé, o Luquete, e só. Só quem competia era nós dois, praticamente. O Luquete já era faixa preta, né? Veterano na faixa preta. Eu era faixa roxa. E, querendo ou não, a diferença de peso era muito grande. O Lucas sempre foi meio pesado, médio, e eu sempre fui pluma, no máximo pena. Então, querendo ou não, eu sempre apanhei feio mesmo, mas querendo ou não, tipo, eu sempre tentava aprender alguma coisa, né? Às vezes no sparring eu não tinha tanto rendimento, né? Aprendia, sei lá, vamos fazer um específico de alguma coisa. Pô, Lucas, eu fiz isso, eu acho que eu errei. E eu também, a dificuldade também foi chegar e não ter tantos atletas ou tantas pessoas que se dedicam apenas ao jiu-jitsu. Por quê? Quando eu chego na academia para treinar, não tem apenas pessoas que vivem do jiu-jitsu. Tem um médico, tem um advogado, tem um cara que passa o dia na construção civil e vem de noite treinar jiu-jitsu para poder aprender o arte marcial. Tinha um aluno lá que acordava 4 da manhã para poder descarregar caminhão e de noite ia treinar. Então, querendo ou não, essas pessoas vão treinar, mas mais por hobby ou aquele Mas por se sentir bem, né? eram os teus treinos, não é isso? Mas eram meus treinos, exatamente. Não eram Exatamente. competidores, não eram as pessoas que viviam 100% do jiu-jitsu, mas eu fazia eles serem meu treino, né? Com a Exatamente. ajuda da forma que cada um poderia me ajudar, eu sempre abraçava, né? Sempre agradecia muito e dava o meu jeito, né, de treinar. A galera tá aqui, eu vou contar um segredo aí pra galera. Vocês estão pensando que ele é peso pluma, galo, mas, cara, esse moleque come muito. Quando ele vem pra cá, aqui pra Dubai, aqui pros Emirados, meu irmão, ele fica aqui em casa, o churrasco é dele sempre, ele detona. Tem que ter, né, Hugão? Tem que ter a premiação, né, depois do campeonato, foco sempre sendo na dieta e depois a gente come muito. Tem outra perguntinha aqui pra tu, Gabriel. Mandar aqui pra Fala aí. tu. Dá pra ler aí? Conseguiu ler? Sim, sim. É verdade que quando você não pode rolar, você faz 2 horas de Duas drill. horas de drill, isso é verdade, bicho? É verdade. Isso aí Cara, aconteceu antes do Grand Slam, que eu falei que eu fui treinar, que eu fui lutar o Grand Slam sem treinar. Isso aí é verdade. Tipo, eu não conseguia treinar, eu fiquei frustrado várias vezes no tatame, porque eu via o Sem Noção treinando duro para lutar o Grand Slam. E João Marco, o Jota lá, e Teresina lá, aluno do Royler, eu via meus amigos todos treinando super forte, e eu não podia treinar por conta da minha lesão, né? Então, o que é que eu fazia? Eu tinha que compensar de alguma forma. Às vezes as pessoas não gostam de treinar drill, não gostam de treinar posição. Chega uma hora que realmente você está esgotado e você não quer mais fazer isso. Só que eu não tinha opção. Então, eu treinava todo dia 2 horas drill de velocidade. Não era o drill de posição, né? Chegar aqui e botar a mão aqui, não. Era o drill de velocidade mesmo, em questão do cardio, e para me ajudar também na perca de peso.
E às vezes eu fazia até mais. Isso era um treino de competição. Treino de competição normalmente é segunda, quarta, sexta de manhã. Os outros dias também não podia treinar drill. Não podia treinar drill. Então, isso foi uma das formas que eu achei, né? Que estava me ajudando no meu cardio e estava me ajudando também a me manter num ritmo de treino, né? Apesar de não ser o sparring, apesar de não ser as duas pessoas botando força, apesar de não estar caindo em posição mal o tempo todo, mas eu estava treinando de alguma forma, seja lá minha mente, o cardio, né, também, querendo ou não, você treinar a explosão, dependendo de qual posição você esteja fazendo drill. Então isso sim é verdade, e não é todo mundo que sabe disso, é mais a galera que é mais próxima, né, o Romão, o Sem Noção. Eu tenho alguns amigos que eu até chamo eles para treinar drill, e tem gente que nem gosta de treinar tanto drill quanto eu treino, né? Mas faz parte, né? Te dá o time da posição ali. Exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui, ó, Manda Gabrielzinho. ver. O Léo Bicurso mandou para tu aí, ó. Caso Caso haja o World Pro, né? Você pretende, Ah, tá? sim. Tá devendo uma camisa a ele aí, hein, bicho? Ah, não, vai dar certo, Léo. Vou sim lutar hoje de prova, vou ganhar de novo, vou levar sua camisa. Pode deixar. Boa, meu irmão. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para tu. Cadê ela aqui? Ô, tô lendo os comentários aqui. Deixa eu só Aqui, fazer ó. um comentário aqui. Ah, sim. Luana, pode fazer. Depois tu responde a Ah. pergunta aí. Manda bala aí, Gabriel. Pode fazer o comentário. Tô vendo aqui o. Muito obrigado. Queria agradecer a Diana, tá? Ela já me convidou novamente para Dubai. Diz que eu como muito, mas eu sou educado e sempre bem-vindo. Muito obrigado, Diana. A Tereza falou um pouco da minha dieta, né? Que eu como muito chocolate e brócolis. Tem que ter o balance, né, pessoal? Você também não pode focar 100%, né? E o Dedinho falou e fez um comentário, né? Que eu preferia que ninguém soubesse disso, mas já que vocês já sabem, né? Ele falou aqui que eu comi o chocolate da cachorra. E a Tereza pediu para explicar, né? Eu vou explicar. Eu estava em Londres para lutar o Grand Slam de Londres, né? O último que teve. Eu acho que foi a última competição até que a gente lutou. E a namorada do Dedinho, ou o Dedinho, tinha comprado um chocolate pra uma cachorra, né? Pra cachorra deles. Daí, o Mas Sem era Noção... chocolate de cachorro, né? Não era De nem chocolate. cachorro, exato. Era chocolate de cachorro. Só que eu sou chocolate, né? Eu não posso ver ninguém me oferecendo chocolate, não posso ver um chocolate de bobeira, eu quero comer. Daí o Sem Noção falou alguma coisa, tipo... Ele ofereceu o chocolate pro Dedinho. Eu tava deitado na cama e o Dedinho tinha acabado de chegar de algum lugar. Eu acho que ele tinha ido no mercado. Ele falou, ô Dedinho, que é o Romão, né, lá de Londres, aluno do Alan. Tem esse chocolate aqui que eu trouxe lá dos Estados Unidos. Chocolate 80% cacau. Você pode comer um pouco, vai te ajudar. Você não vai ganhar peso. Se quiser comer só um pedaço mesmo, não come muito não, come só um pedaço e tal. E deixou o chocolate lá de bobeira. Aí eu falei, se ele ofereceu o chocolate pro Dedinho, eu tava no quarto, todo mundo tava no quarto, eu acho que eu também posso comer. Só que eu fiquei com preguiça, né, de levantar e comer o chocolate, eu fiquei deitado. Aí eu sei que todo mundo desceu pra jantar, pra comer uma parada assim do tipo. Eu falei, o chocolate, vou comer um pedaço. Aí comeu o chocolate, né? Aí eu cheguei lá embaixo, caraca, esse chocolate é bom, mas sei lá, um pouco estranho, né? Aí o Sem Noção começou a olhar pra mim assim, tipo, que chocolate que tu comeu? Aí eu falei pra ele, né? O chocolate tava em cima da cômoda. Ele, caraca, tu é muito burro, que era pra ter comido aquilo, era o Dedinho, que era um chocolate pro cachorro. Mas acontece, né? Mas era bom o chocolate, pelo menos, cara? Era bom, mas era um gosto estranho, né? Sei lá, não era um chocolate tão gostoso, não era um Milka, não, mas dava pra comer, né? Que eu comi, tava de boa. Olha o Pedrão aí do Ceará, aí, ó. Pedrão, sangue bom. Pedro Casca, forte abraço. Ei, Gabrielzinho, galera. a pergunta ali, teve mais uma pergunta que era da Luana ali, ela perguntando se tu tinha, né, futuramente planos para abrir tua academia e onde seria. Sim, sim. Eu tenho um plano sim de abrir a minha academia, sempre foi meu sonho. De antemão, eu vou falar um pouco até do meu sonho. Eu sempre tive um sonho, eu sempre falava para minha mãe, para minha família, né, para as pessoas mais perto, meus irmãos, que eu ia morar nos Estados Unidos. Só que era uma coisa que eu alimentava no meu coração e um sentimento que vinha na minha cabeça que eu ia morar nos Estados Unidos a qualquer custo, eu ia fazer acontecer. Só que eu não sabia quando isso ia acontecer. Na época, quando eu pensava isso, era faixa laranja, porque eu via, acredito, o Gibson, né? Que é um dos cearenses aqui que mora hoje na Carolina do Sul, se não me engano, bem sucedido, tem a própria academia.
Tem outros atletas também que daqui do Ceará que foram embora para os Estados Unidos. E eu via, né, apesar de não conhecer os atletas, apesar de não saber a biografia desses atletas, era uma coisa que eu almejava também. Se eles conseguiram, eu acho que eu vou conseguir também. E, e tudo foi acontecendo muito rápido, né? Primeiro eu tirei meu visto, depois eu fui a primeira vez nos Estados Unidos, depois fui morar nos Estados Unidos. Morei 3 anos e meio, 4 anos nos Estados Unidos, né, na Califórnia. E isso foi só me dando mais e mais certeza que eu vou, com certeza, abrir um dia a minha academia nos Estados Unidos. Aonde é um pouco difícil de falar. Todo mundo quer migrar para a Califórnia, né, onde eu estava, mas a Califórnia está saturada de jiu-jitsu. Tem muita academia de Gente lá, né? jiu-jitsu. Muita gente, apesar da população ser muito grande, tem muitas academias, apesar de ter várias áreas que estão vagas ainda. Tem muita gente que vai para as mesmas áreas, entendeu? Vai mais para a área da praia, vai mais para a área que já tem jiu-jitsu. Eu acho que a pessoa fica com meio que receio de abrir em uma área que não tenha jiu-jitsu. E isso seria. Eu ia fazer o oposto, com certeza, se eu fosse abrir na Califórnia. Eu ia procurar sim uma área que não tenha jiu-jitsu ou que tenha pouquíssimo jiu-jitsu, com a distância que não vai afetar as outras academias, claro, e para abrir a minha academia, mas eu não posso dar certeza em qual cidade ou quando eu vou abrir a minha academia. Mas eu quero sim, e não tenho preferência por estado. Na verdade é essa. Eu tô indo agora passar uma temporada na Carolina do Norte, com Sem Noção, né? Que acabou de assumir uma academia lá, uma nova ZR Team, em Spring Lake, se eu não me engano. E eu vou passar uma temporada lá, até porque eu quero conhecer os alunos deles, eu quero ter um vínculo maior, né, com o pessoal da ZR Team lá. E também eu quero, querendo ou não, a gente se ajuda muito, né? Eu e Sem Noção, para quem não sabe, é um irmão que a vida me deu, uma das pessoas que mais me ajuda hoje em dia, seja lá treino, seja lá na forma de pensar antes do campeonato, no campeonato, ele consegue me reconhecer no dia que eu tô bem no campeonato, no dia que eu não tô bem. Ele conhece muito o meu jiu-jitsu, né? Qual é sempre o próximo passo que eu vou dar no campeonato. Então, é uma pessoa que é muito próximo minha, além do professor Lucas Rocha, né? Então, eu vou lá, né? Quero ajudar ele a treinar por World Pro, a gente vai fazer um camp lá. E vou ver, né? Talvez eu fique na Carolina do Norte, talvez eu volte para Califórnia, talvez, sei lá, surja uma oportunidade de morar no Texas. A gente vai abrir lá uma ZRT no Texas. Mas como eu falei, né? Agora meu foco 100% está sendo minha vida de atleta e tem muita coisa ainda para viver como atleta. Nunca fiz nenhuma seletiva da Tem quantos DCC. anos, Gabrielzinho? Tenho 23. Fiz É, 23 em bastante janeiro desse novo ano. ainda, tem um tempo grande aí para fazer. Para aproveitar bastante. Então, eu quero muito lutar o ADCC do ano que vem, né? Nunca lutei nenhuma seletiva. Já lutei alguns campeonatos na regra do CC que não me favoreceram muito, né? Apesar de não ter a experiência na época que eu lutei o campeonato, de não ter a experiência que eu tenho agora em questão de pressão, questão de me posicionar melhor. Mas eu quero muito, acho que fazer umas 2 ou 3 super lutas daqui pro final do ano no Fight to Win. Para quem não sabe, é um campeonato de luta casado nos Estados Unidos, né? Eles já me chamaram para competir nesse período de isolamento, né? Que tá todo mundo em isolamento, lockdown em algumas cidades nos Estados Unidos. Ele me chamou para lutar no Texas, mas como eu tô vindo de cirurgia, né? Como eu tô terminando ainda a reabilitação, é interessante já chegar pulando um campeonato, chegar lutando contra simplesmente um dos melhores atletas da categoria. Porque eu tô no Fight Win, para quem não sabe, existem 2 ligas. Isso só os atletas profissionais que estão dentro do evento sabem. A Liga dos Atletas, que é faixa preta, que já ganhou títulos expressivos, e a lista dos faixa preta que são duro, mas nunca tiveram nenhum título expressivo. Então eu tô na lista dos campeões mundiais, World Pro, brasileiro, europeu. Irado. Então, se eles me oferecerem uma luta, com certeza não vai ser qualquer pessoa, entendeu? Vai ser um campeão mundial, vai ser um campeão europeu, vai ser uma luta que realmente vai valer a pena não só para mim, não só para o atleta, mas para o evento, né? Pela valorização do evento, né? Então tem que estar preparado para poder lutar com esses atletas, né? Show. Pô, irado, Gabrielzinho. Fala aqui, tem mais uma pergunta aqui. Aqui eu vou mandar para tu.
O Gerson Soares mandou aí, ó. Como vocês vê o esporte, né, o jiu-jitsu aqui no Brasil no pós-pandemia? E aí, Gabriel? Então, não só no Brasil, como na verdade, no Brasil eu acho um pouco mais diferente do que no mundo todo. O brasileiro, em questão de a gente estamos sim tomando as devidas providências, né, para não pegar o vírus. Estamos se cuidando sim, mas acredito que não como os outros países, né? Acredito que um pouco tarde, até infelizmente. Mas eu acredito que quando as academias de jiu-jitsu abrir aqui no Brasil, a academia de musculação vai voltar como era antes. Vai todo mundo lotar o tatame, vai todo mundo lotar as academias, vai voltar ao normal como se nada tivesse acontecido. Mas, claro, tomando as devidas providências, tanto os donos de academia como os alunos, certo? E é um pouco diferente fora. Por quê? Pelo menos nos Estados Unidos, as pessoas são muito. Eles têm muito medo, acredito, a verdade é essa. Eles têm muito medo. Não que a gente não tenha, mas eles estão muito medo, né? Então, as academias nos Estados Unidos abriram e você vê o número de alunos é muito pequena. Apesar de. Claro que os Estados Unidos também está sendo, eu acredito que o primeiro, né, com taxas mais infectados e mais óbitos no mundo, em primeiro lugar no ranking, mas tem cidade que não é tão afetada, que estão abrindo, reabrindo as academias, está ficando um número, eu acredito que não vazio, mas com um número bem baixo do que era antes. Que eu acredito que é até a forma mais saudável e a forma mais segura de se abrir a academia, entendeu? E queria até deixar aqui, não um apelo, mas uma ideia, né, para os professores de academia, para os donos, empresários, proprietários, de pensar, elaborar uma aula em questão de 1 hora de aula, 1 hora e meia, reduzir o número de alunos por aula. Eu sei que É vocês importante. talvez cheguem a sofrer um pouco pelo fato de não ter tanto número de alunos nas aulas ou matriculados, né, ativos, mas eu acredito que essa seja a melhor opção para todos. Se ninguém, porque vão ter pessoas que vão continuar se contaminando, porque isso é normal, é como se fosse qualquer uma outra pandemia. Teve a pandemia da dengue, do ebola, que até hoje a dengue não foi 100%, ainda tem, né, a dengue, várias pessoas pegam dengue até hoje. Então, querendo ou não, se não tomar as devidas precauções, vão continuar as pessoas se contaminando muito. E podem chegar a alegar que se contaminaram na sua academia, entendeu? Então, acredito que o mais seguro seja reduzir o número de alunos, puxar bastante a orelha dos alunos, questão de limpeza de kimono, também cuidar, zelar bastante da sua academia, álcool, e com certeza vai demorar um tempo para que a gente volte tudo ao normal, em questão de viver, não sem o medo, mas viver mais tranquilo, né? Saber conviver com esse vírus, que a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus, igual nós aprendemos a conviver com a dengue. Então, acredito que vai passar um tempo, mas nós vamos conseguir, né? Vamos nos reerguer alguém. De novo, se Deus quiser. Desculpa aí, pessoal, falei até em inglês. Tá tranquilo. Gabrielzinho, e pra, tipo, o William mandou uma pergunta aqui, o William Xavier. Tipo, para quem quer iniciar o jiu-jitsu, é difícil, tipo, quer que tu dá uma dica pro cara aí que quer iniciar o jiu-jitsu? Então, para as pessoas que querem iniciar o jiu-jitsu, a minha dica maior é tente estar no tatame o máximo de tempo que você puder, né? O máximo de aulas semanais que você puder. Muitas pessoas, principalmente quando iniciam, às vezes não gostam, às vezes não querem ter tanto contato com outras pessoas, às vezes acham. Tem até um tipo certo de preconceito, principalmente os homens, tem vários que têm muito preconceito, se agarrar com um, alguma coisa assim do tipo. E acredito que se você manter uma rotina de treino frequente, né? 3, 4 vezes por semana vai ser excelente para a sua evolução, né? Você vai pegar bem rápido o jiu-jitsu e também tente usar o que você tem além da academia para poder aprender. Hoje em dia a gente tem o YouTube, hoje em dia a gente tem o próprio professor que
tem um canal no YouTube fechado apenas para os alunos, ou uma página no Facebook, ou alguma coisa assim do tipo. Seja curioso, pergunte mesmo, pergunte ao seu professor. Quanto mais você conseguir absorver durante o dia, vai ser melhor para você, entendeu? Não queira pular etapa, não só no jiu-jitsu como na vida. Então, comece a aprender a como ficar de joelho, a como ficar de pé, como fazer uma base direita, como fechar a guarda, armlock da guarda, para depois você ir desenvolvendo o seu jiu-jitsu. Depois você pensa em berimbolo, depois você pensa em guarda de lapela, alguma coisa assim do tipo, que é bem mais complexa e bem mais complicada, que hoje em dia, até para faixa preta tá difícil, para muitas pessoas, querendo ou não, porque o jiu-jitsu está evoluindo muito, muito rápido. Não que as pessoas não saibam transmitir conhecimento, mas é difícil estar expert, né, em tudo no jiu-jitsu. Então, foco em primeiro no básico, começa a saber se posicionar dentro do guarda, como abrir uma guarda, como fechar uma guarda, como ficar de pé. Até a base de como ficar de pé você tem que saber, porque senão você vai levar uma queda fácil. Então, é basicamente isso. Show. Mandar um Queria abraço mandar aqui. uma, Manda aí pra mandar, Gabrielzinho. Vai lá. queria mandar um abraço aí para o Guilherme Rocha, Zé Radiola. Uma honra aqui na minha live. Forte abraço. O William Martins também tá aí. William Martins, Bigorna, monstro da Paraíba. Um amigo meu lá de Brasília, sangue bom. Um abraço pra você, meu irmão. O Carlos Terrível também lá de Brasília, lá do Distrito Federal. Um abração. Gabrielzinho, tem mais uma pergunta aqui. Se liga aí, deixa eu só pegar aqui. Tem um aqui, ó. Pode falar. Biel Arte Suave. Alguma perspectiva de criar um projeto social aqui em Fortaleza? Fala aí pra Sim. gente. Como eu já havia falado em outras lives, né? Eu venho do projeto social. Para quem não sabe, né? Comecei a treinar meus primeiros 5 anos de jiu-jitsu foi num projeto social, na qual eu sou muito grato. Essa semana eu até postei uma foto com o meu primeiro professor, que era hoje em dia ele é tenente ou alguma coisa assim do tipo, ele é um patente bem alto na Polícia Militar aqui do Ceará, e foi um cara que me inspira em questão de acreditar muito nas pessoas, entendeu? Ele sempre teve um projeto social. Hoje o projeto social que eu comecei não tá mais funcionando, né? Foi desligado, infelizmente, mas ele já abriu outro projeto próximo em 8 bairros e tem vários alunos, né, das periferias que treinam com ele, e isso é uma coisa que me comove muito pelo fato de o jiu-jitsu, né? Ele junta as pessoas de diferentes classes sociais, entendeu? Seja lá a criança da favela que às vezes não tem nem o que comer, jantar, ou não tem nem dinheiro, algo assim do tipo, e meu professor que é tenente da polícia, entendeu? Isso me comove muito, também da forma de pensar que ele sempre teve, que ele sempre passou pra gente, me fortaleceu mais ainda essa ideia de querer no futuro devolver ao jiu-jitsu, né? Porque hoje em dia eu acredito muito que uma das minhas missões é devolver ao jiu-jitsu o que eu ganhei. Tive várias pessoas que me deram. Eu nunca paguei um kimono na vida, até porque eu tenho condições de comprar um kimono. Para quem não sabe, um kimono é caro, é um material caro. Apesar de ser duradouro, é caro, R$ 300, 250, é um kimono caro. E várias pessoas me ajudaram muito, me deram kimono, me deram camisa para treinar, short. Então, hoje, quando essas pessoas investiram, né, no tempo, essas pessoas nunca me pediram nada em troca, muitas delas, né? Tinha várias pessoas que pediam até mais do que o necessário, eu acredito, mas no ponto de vista deles, eu tinha que devolver, né? Mas pessoas que realmente investiram de coração, não me pediam, apenas me pediam para me continuar na escola, ser uma pessoa melhor, ajudar o próximo, e eu finalmente consegui enxergar a visão deles que hoje em dia eu preciso devolver ao jiu-jitsu de alguma forma, né? Como eu falei. E criando um projeto social no futuro vai ser uma das formas que vai ser muito, muito boa, né? De devolver ao jiu-jitsu. Ter um projeto social que possam aprender a arte suave, né? Não só a arte suave, quem sabe Gabriel, outras artes marciais, né? Oi. Gabrielzinho, a live vai cair aqui.